Jurandir e sua família estão se preparando para a construção da tão sonhada casa própria. Visando a segurança das instalações elétricas ou residência, contrataram um engenheiro eletricista para desenvolver o projeto elétrico, atendendo todas as necessidades de consumo da família e as normas de segurança estabelecidas em lei. Com relação à iluminação, em alguns cômodos as lâmpadas serão ligadas em paralelo e em outros ligadas em série, como ilustra na figura. Eu não sei muito bem como funciona a ligação em série em cômodos, tá? Assim, às vezes quando você tem por exemplo, um filtro de linha, mas mesmo assim, é, ali acho que é tudo em paralelo, porque você garante a tensão do equipamento que você está ligando. Em série, o que acontece? Acaba dividindo a DDP parte para cada lâmpada. E aí, dependendo do que você liga, pode ser que não fique legal. Não sei, mas deve ter algum jeito. Mas é que normalmente, quando não fala nada, você assume que numa residência tudo está ligado em paralelo a priori, tá? Mas aqui ele falou, né? Então tem uma ligação em paralelo, você pode ver que a figura A, ó, aqui está o neutro e a fase, 127. É um desenho não muito comum, mas é como se aqui fossem as duas pontas do gerador. E aí tem a tomada aqui. Parece que sempre é um interruptor, na verdade, aqui achei um interruptor. E aí você aperta e você pode ver que a corrente ela teria que se dividir aqui, ó, e depois reunir. Isso indica que essa associação está o quê? Em paralelo, tá? Já aqui, ó, quando a corrente vem, a mesma que passa nessa lâmpada, vem aqui, passa nessa lâmpada e depois vem aqui, passa nessa lâmpada. Então, apesar do desenho ser parecido, talvez você fique com a impressão que aqui é paralelo também, não é. Porque aqui a corrente que passa, você vê claramente está em série em paralelo, você vê se a corrente se divide para passar naquela associação, ou se ela vai passando a mesma corrente em todas, que é o caso aqui. Então, essa aqui está em paralelo, essa aqui está em série. Tá? Deixa eu até colocar isso aqui. Aqui tem associação de lâmpadas em paralelo, e aqui tem em série. Com relação aos circuitos representados e seus elementos, observe que ele diz aqui as especificações da lâmpada. Ela foi feita para funcionar em 127 volts. Você vai ver que quando ela liga aqui, então ela não vai funcionar normalmente, ela vai acender mais fraco, porque o 127 vai dividir entre as três. Aqui não, todas ficam em 127 volts. Né? Qual é o lado negativo aqui? O negativo entre aspas. Quanto mais coisas você ligar, mais corrente puxa. Tem um limite que se passar disso, o disjuntor cai para não queimar a sua casa, né? Então fala que cada lâmpada tem 127 volts, ela foi feita para funcionar 127 volts, e aí ela funcionaria com 100 watts, e a sua resistência é de 160 ohms. Você pode confiar mais que vai ser de fato que vai estar naquela lâmpada, é os 160 ohms, que normalmente se assume que ele não varia, ele varia muito pouco, mas numa situação ideal, a resistência da lâmpada não varia com a corrente, com a variação da corrente ou da DDP. Agora, esse 127 volts pode ser que não seja o real que está na lâmpada. O que essas duas linhas primeiros falam é o seguinte, ó, se você me ligar em 127 volts, eu te garanto uma potência de 100 watts. Agora, se você não me ligar numa DDP de 127 volts, aí é por sua conta. Basicamente é isso que está escrito aqui. Agora, os 160 ohms de resistência é fato, tá? Com relação aos circuitos representados e seus elementos, as veracidades afirmativas. 1. Em ambos os circuitos, as lâmpadas podem ser consideradas como receptores, pois transformam parte de energia elétrica em energia luminosa. Eu realmente nunca tinha pensado nisso. Ou se eu pensei, eu tinha esquecido. Tá? O gerador, basicamente, converte algum tipo de energia, de forma genérica, em energia elétrica. Né? Tem o gerador que é com combustível, né? Você joga lá combustível, gerador de prédio, por exemplo. Tem gerador, a pilha é um gerador que aí é energia química, né? Tem uma reação química lá dentro que vai fornecer energia elétrica. Então ele converte algum tipo de energia química, de combustão, enfim. E também é químico, se pensar combustão é reação química, para energia elétrica. Tá? Mas você tem gerador, por exemplo, de energia cinética, né? De bicicleta, quando você pedala, transforma energia elétrica, acende a luzinha. Então tudo é gerador, converte algum tipo de energia em energia elétrica. E o receptor, basicamente, eu não tinha pensado por esse lado, mas ele converte energia elétrica em algum outro tipo de energia. Então a lâmpada, se pensar por esse lado, ela está convertendo energia elétrica em energia térmica, porque ela esquenta, se for uma lâmpada incandescente que nem essa do desenho aqui, se bem que agora tem também LED que tem formato de lâmpada incandescente. Mas um pouquinho vai para energia térmica, se fosse incandescente, as lâmpadas antigas era muito para energia térmica, e um outro tanto para energia luminosa, tá? Então sim, você pode entender que ela funciona como um receptor, tá? Porque transforma energia elétrica em algum outro tipo de energia, então é receptor.
Quando você liga qualquer aparelho na tomada, por exemplo, que faz outra coisa, a não ser que não seja converter energia elétrica, né? Você liga um computador, que nem eu estou gravando aqui, ele está convertendo energia elétrica em energia luminosa, processamento. Tá? Ele vai transformar energia, é um receptor. 2. O valor da resistência equivalente no circuito A é o mesmo que no circuito B. Pouco provável, tá? Vamos lembrar aqui, ó, porque cada associação está diferente. Associação de resistores. Tem dois tipos, né? Série. Geralmente o desenho esquemático é algo assim, ó, em linha. Tem um resistor, aí tem outro, e assim vai, três pontinhos, e esse tem outro. Vamos falar que aqui tem um R1, aqui tem um resistor de resistência R2, aqui tem um resistor de resistência R3. Não, RN, né? Foi R3, R4 e foi até um RN. Aqui o que é importante, você lembrar que o R equivalente, que é o que mais pede em vestibular e pediu aqui, que é a resistência equivalente, quando a associação em série é a soma das resistências, seria R1 mais R2 mais R3 mais R4 até mais Rn, tá? Mas uma coisa interessante, como eu já falei na questão, é que quando você tem uma associação em série, a corrente I que passa em um é a mesma que passa no outro, e no outro, e no outro. No entanto, a DDP, digamos que a DDP é o quê? Uma diferença potencial, né? Digamos que daqui até aqui tem uma DDP U, desse ponto para esse ponto. Quando está em série, ela fica dividida, então uma parte dela fica aqui no R1, outra parte fica no R2, no R3, até, digamos que vai ter um UN aqui no N. E aí você pode dizer o seguinte, que na associação em série, a corrente que passa, a corrente equivalente, digamos assim, que passa na associação, é a mesma que passa em um, que passa em 2, que passa em 3, que passa em N. Já a tensão equivalente, que é essa aqui que eu chamei de U, né? Ela é a soma das tensões de cada trechinho aqui da associação, o N. E a corrente já é a mesma. Tá? Vamos ver a diferença para quando a associação é em paralelo. Quando tem uma associação em paralelo, o desenho fica mais ou menos assim, um desenho mais esquemático, né? Que você bate o olho e já vê. Nem sempre é o desenho que está no exercício. Como que você identifica quando ele não está exatamente com esse formatinho todo bonitinho para ver? Basta ver que a corrente ela se divide quando chega na associação em paralelo. Vai um e um para aqui, e 2 para cá, até o IN. De novo, vamos colocar aqui, ó, R1, resistor 2, até o resistor N. O que vai acontecer aqui? Uma coisa que cai muito, a tensão, em vez de cair muito vestibular, em cada um dos resistores é igual. Aqui era a soma, tá vendo? Aqui vai inverter, você vai ver. Então você pode falar que a tensão é equivalente da associação. Ah, não falei que era equivalente. O que é esse equivalente no final das contas? O equivalente é quando você troca todos aqueles resistores por um só. Então, é como se eu pegasse todos esses que estão em série, tirasse, colocasse um de um certo valor, que dá o mesmo efeito, digamos assim. Vai passar por ele a mesma corrente, e a tensão dele vai ser a soma das tensões que estavam lá, tá? E ele vai puxar a mesma corrente. Aqui o U equivalente, ó, que é o da associação, é igual ao U1, que é igual ao U2, que é igual ao UN. Todos são iguais aqui, ó. Todos em paralelos, a DDP entre esse ponto e esse ponto. O que é DDP? Diferença de potencial. Aqui tem um potencial, aqui tem outro. Aqui tem um potencial, aqui tem outro. Mas esses pontos são todos no mesmo potencial. E esse aqui, então a diferença de um polo dá sempre igual na associação em paralelo. Já a corrente, agora a corrente equivalente, que é a que passa na associação inteira, é a soma dos pedacinhos, porque ela se divide. Então é o I1 mais o I2 mais o I3 mais o I4 mais o IN. E o que eu mais vou precisar aqui, ó, é do R equivalente. Aqui eu vou assinar duas possibilidades. Vou fazer uma aqui e outra aqui. Um caso é quando eu tenho... Existe uma fórmula geral, que é 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que é uma média harmônica, tá? Mas não chega a ser uma média harmônica, seria a soma da parte da média harmônica, né? Porque é dividido pela soma. Agora, uma série harmônica. Uma soma de uma série harmônica, enfim.
O que eu vou separar em dois casos que fica mais fácil para resolver exercício. Quais são os dois casos? Quando eu tenho dois resistores diferentes, em paralelo, né? Aqui é tudo em paralelo. Tenho dois diferentes, aí basta fazer o R equivalente, o produto sobre a soma, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Não precisa ter visto isso. Só serve para dois de cada vez. Não dá, quando é 3, não dá pra fazer R1 vezes R2 vezes R3 sobre R1 mais R2 mais R3. Dá errado. Aí, se eu tiver 3, professor, você faz 2 de um primeiro, acha um R equivalente, que é como se você tirasse aqueles dois e colocasse um no lugar, sempre é isso, o R equivalente. E aí o resultado você faz com o terceiro de novo, faz de 2 em 2. E o outro caso, que vai ser o dessa questão, é quando eu tenho N resistores, N é qualquer quantidade, idênticos ou iguais. E aí o R equivalente, basta pegar, são todos iguais, vamos dizer, a R, e eu divido pela quantidade. Fechou? Vamos aplicar? Fiz um resumão aí, para você não errar mais. O valor da resistência equivalente do circuito A e do B. Ó, ele fala que as lâmpadas são iguais. A gente vem para o consumo as novas em outros gases em século, sua imagem. Como ele dá um único desenho dizendo que tem essas especificações aqui, eu vou supor que todas têm o mesmo R, que todas são desse tipo de desenho. Apesar de aqui tá amarelinho e aqui tá branquinho. Aqui tá amarelinho claro, aqui amarelinho escuro. O amarelinho claro, acho que é da imagem, para te mostrar que isso aqui vai acender mais fraco ou nem vai acender. Porque a tensão vai cair, né? Aqui não, todas estão ligadas em 127, ó, porque aqui a corrente vem e se divide. Então esta é ligada em 127 volts, que é a da tomada, essa 127 volts, essa 127 volts. Aqui não, 127 vai se dividir em três partes, porque a corrente passa por aqui, depois passa nesse, depois passa nesse. Aqui ela se divide. Então aqui vai ter um terço de 127 para cada um. Se a tensão cai, a potência cai e o brilho cai ou nem acende, tá? Por isso que aqui está mais fraquinho. Mas eu vou supor que, como tem uma imagem aqui especificando dados, é porque todas as lâmpadas são com as mesmas especificações. Portanto, todas têm a mesma resistência de 160 ohms. Tá? Que é o que está escrito aqui. Não sei se ficou muito pequeno. Se ficou, vou colocar maior aqui, ó. 160 ohms. Portanto, como elas são três iguais em paralelo, o R equivalente vai ser o R de uma delas dividido por 3. Lembra que eu falei que é pegar o R de uma delas e dividir pela quantidade? Ou seja, 660 dividido por 3. Aqui as contas são meio chatas. 160 por 3 dá aproximadamente 53,3 ohms. Significa que se eu tirasse essas três lâmpadas e colocasse só uma de 53,3 ohms, ela teria o mesmo brilho, puxaria a mesma corrente que o circuito estava puxando antes, tá? Na verdade, ela puxaria, ela sozinha, né? Aqui divide, ela sozinha ia ficar com a corrente da associação, que é a soma das três. Então seria uma corrente maior, ela aumentaria o brilho, ela teria um brilho maior do que essas três aqui, pensando bem, né? Porque ela vai ter um R equivalente menor do que ela tinha antes, portanto, e o U é o mesmo, então o I vai aumentar e o U vai manter, ele vai aumentar o brilho. Seria uma só lâmpada com brilho equivalente às três juntas, né? Desse o mesmo brilho. Puxaria mais corrente para ela. Mas puxaria a mesma corrente que estava puxando antes para o circuito como um todo. Eu trocaria as três por uma, viria uma corrente aqui, passaria só por ela em vez de dividir em três. Tá? E aqui, o R equivalente, como está em série, eu somo R mais R mais R, então dá 3R. Então o R equivalente aqui é 3 vezes 160. Como vai ficar bem maior? Vai ficar 3 vezes 16 dá 48, concorda? Então vai dar 480 ohms. Então a lâmpada aqui, eu sei que quando tem uma associação em paralelo, a resistência equivalente é menor do que cada uma, que era 160. Quando é em série, a resistência equivalente é maior. Para dar o mesmo efeito, estava aqui, eu tinha que pegar uma lâmpada de 480 ohms. 3 vezes essa aqui. Então o valor da resistência equivalente do circuito A é o mesmo do circuito B? Não. Aqui parece que tinha uma coisa que eu ia olhar. Ah, não, já olhei, conferi. Tem um erro aqui. Essa questão está com problema, inclusive, tá? Ela, para mim, ela não tem resposta. Vamos ver por quê. A 2 então está errada, tá? Porque ele fala que é o mesmo, né? A resistência equivalente. O valor da resistência equivalente é o mesmo, e não é. Um é 53,3 e o outro é 480. A corrente elétrica total no circuito B é de 264,5 microamperes. Vamos ver se é isso mesmo? Vou ter que apagar, porque ficou pouco espaço, né?
Eu usei aqui a corrente elétrica total no circuito B. Circuito B é esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm, U igual a RI. Já que eu quero a corrente total, eu vou pegar para o circuito como um todo. Então, eu pego o U do circuito como um todo, que é 127, o R do circuito como um todo, que é 480, que é o R equivalente, e acho o I do circuito como um todo. Isso vai dar 127 dividido por 480. Dá pausa e faz a conta. Você vai encontrar 0,2645. E aí, aqui está em 264,5, tudo bem. Você passa a vírgula 3 casas para frente, ó, 3, que é como se você tivesse multiplicado aqui por 1000. Então, para compensar, já ficou 264,5. Aqui tem que botar uma potência de 10 que divide por 1000, né? Multipliquei por aqui, por 1000 aqui, tirei aqui, então ficou elas por elas. Então, isso é o mesmo que isso, ampere. Onde está o erro? Acho que foi digitação, eu conferi na prova, tá? Micro mesmo, eu até fui ver se eu não tinha digitado errado. 10 a menos 3, gente, é micro? Não, é mili. Acho que alguém digitou errado na hora da prova, porque na gabarito oficial está como ela correta. Então a resposta correta seria 264,5 miliampere, não microampere. Lembra que micro é um prefixo de unidade que não corresponde a 10 a menos 3, corresponde a 10 a menos 6. Se alguém vir que eu estou enganado, me avisa, mas eu já olhei isso aqui e não vejo como pode dar micro nessa conta aqui. Aqui está em ohms, aqui está em volts, está tudo no SI. Não vejo como isso aqui dá micro. E está como correta no gabarito oficial, tá? Mas não é correto, tá errada, porque aqui está micro e é mili. No circuito A, as lâmpadas estão em paralelo e são submetidas a tensões diferentes. Não, no circuito A elas estão em paralelo, isso é verdade. E eu expliquei, quando está em paralelo, elas são submetidas a tensões iguais, tá? A diferença de tensões. Está errado. A resistência equivalente das lâmpadas do circuito A é de aproximadamente 53,5 ohms. Perfeito, correto. Então teria que ser 1 e 5. As atitudes corretas são 1 e 5. E não tem. Tem 1, 3 e 5 e 1, 4 e 5. O que você faz no dia da prova? Eu marcaria 1, 3 e 5. Falei isso aqui, ó, porque esse aqui está errada por erro de falta de digitação. É uma palavra inteira. Diferentes tensões. E para trocar seria são submetidas a tensões iguais, né? A iguais tensões também podia ser. A iguais tensões. Teria que trocar por iguais e o cara colocou diferentes. Agora, um cara ter digitado micro quando era mili, é mais fácil de acontecer esse erro. Espero que seja uma digitação, né? Supondo que não foi erro do examinador que criou a questão. Espero que não. Então, o que eu faria? Eu marcaria o gabarito, né? Que acaba sendo o gabarito que é o B, mas eu discordo dele, tá? A 3, para mim, teria que ser uma alternativa 1 e 5. Não tem, então vou colocar aqui, ó. Entendo que esta questão deveria ter sido anulada por falta de alternativa correta, né? Não tem nenhuma aqui que fala 1 e 5. Se tivesse, eu pedi para trocar, tá? Fechou?